Estamos começando mais esse podcast Bacon, um podcast brasileiro, agradável àqueles que são fãs de bacon, que gostam de carne, que gostam de um assunto mais conservador. Muito bem, meus caros amigos, se você está nos acompanhando, é porque você gosta dos assuntos que nós tratamos, dos temas que nós trazemos e da forma que nós enxergamos esse universo nerd. Muito bem, nerds, no podcast de hoje nós vamos falar aí sobre o filme da Netflix, O Rei. Um filme aí que trouxe muitas críticas positivas, mas um filme que não foi muito divulgado, não foi muito visto pelas pessoas. E hoje, além desse filme, trazemos também o tema aí, que é a monarquia. Impossível falar de um rei sem falar sobre a monarquia. Lembrando que nós estamos sendo patrocinados pela loja Nuke, essa loja aí que vai trazer para você qualquer tipo de produto, seja eletrônico, seja produtos nerds. Acesse o link aí que está na descrição e veja lá os produtos que a loja Nuke oferece. Além da loja Nuke, também a Logos Agência Digital. A Logos Agência Digital vai estar cuidando aí do seu website, desenvolvendo, cuidando do seu marketing digital. Acesse também o link e confira lá todos os serviços da Logos Agência Digital. Então acompanhe aí esse que é o 10º podcast. Isso mesmo, 10º podcast. Já chegamos à marca 10, que é uma marca pequena, porém muito significativa. E queremos trazer ainda muito e muito mais conteúdo para você, nosso ouvinte. Confira então esse 10º episódio do Bacon Podcast. Estamos começando então mais esse podcast, trazendo um filme aí que não são muitas pessoas que estão comentando, mas os poucos estão falando muito bem. O Rei, da Netflix. Meu nome é Lucas e eu queria colocar aqui um questionamento que o próprio filme faz, né? É possível coexistir num só corpo um homem bom e um rei? Junto comigo está participando também aí os irmãos Monzambani, da máfia, o Bruno. E aí, beleza? E diretamente também de Boituva, a Fernanda. E aí, Os gente? irmãos animados. Welcome. Bacon Podcast. Thank you. É um menino que ele não queria ser rei. Não, basicamente o filme, ele conta a história do Henrique, né? Que é o filho mais velho do rei anterior, que é o Henrique V, que é o filho do Henrique IV da Inglaterra. E que ele não estava interessado em se tornar rei, não estava interessado na política. Mas o pai dele também não queria que ele fosse rei, porque eles não tinham um relacionamento bom. Porém, o pai dele morre e nomeia o Thomas, que é o segundo filho. Porém, o Thomas morre também e aí o Henrique acaba assumindo. E aí o filme conta a trajetória do Henrique, a luta interior dele, de assumir a vocação como rei e de se posicionar para ser um bom rei, mas também sendo um bom homem, porque ele queria lutar sempre pela paz, mas para manter o reinado era necessário a guerra para que ele tivesse respeito dos súditos e etc. Então o filme narra todo esse processo de amadurecimento dele enquanto homem e enquanto monarca. É isso. Mas isso aí, né? Um filme que, como a Fernanda colocou na sinopse, que traz assim essa característica que é o garoto que não quer ser rei, mas que depois, por uma força maior, se torna um rei e se torna um homem, assim, né? Então, um filme aí que fala diretamente sobre a questão da vocação, né? Daquilo que você já tem como
a sua vocação, você aceitar a sua vocação. E no caso dele, assim, é um cara que é interessante, que o filme já mostra ali, né? Se não me engano é Hal, né, o nome dele? Isso. Do personagem? Isso. É. O filme, ele já mostra ali ele como um jovem beberrão, né? Um jovem que só queria saber de beber. Boêmio, isso. Boêmio. Boa palavra. Que só queria saber de beber, que só queria saber de curtir a vida, mulherada. Um típico adolescente. E é um típico adolescente, isso mesmo, né? E mostra também o pai dele, né? Como a Fernanda bem colocou. O pai dele que é aquele homem que é mau, né? Ele que é o rei, ele que tá quase morrendo, ele que já tá velho. E que ele é um cara, assim, que não tem piedade. É um cara que nitidamente não soube exercer bem o reinado, né? E se mostra ali um homem totalmente arrogante e um homem ruim, né? E o filho dele, o Hal, ele acaba sendo meio que, tipo, eu entendi no filme que ele é daquele jeito pra realmente incomodar o pai dele, né? Porque ele, sendo o irmão mais velho, deveria se tornar o rei. Mas ele se mostra totalmente o contrário, totalmente o oposto, porque ele não concorda com nada daquilo que o pai dele fez, né? Então é uma forma de atingir o pai dele, né? Ele usa dessa rebeldia para atingir o próprio pai. Mas ele sempre mostra ali algumas características que são características de um homem muito bom, né? De um homem sábio, de um homem que fica colocando uma máscara ali de uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente perturbada, mas que no fundo tem um coração bom, né? E você percebe ali, tanto naquela cena, eu tô passando aqui, mas vocês voltam se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, tá bom? Mas uma cena que marcou, e eu já encerro por aqui pra vocês continuarem, uma cena que marcou muito é quando o pai dele quer colocar o filho mais novo como rei, então eles vão ali pra guerra, e o Hal, que é o principal, ele vai lá atrás do irmão dele, né, que tá comandando o exército, e ele se oferece pra lutar contra alguém do outro exército, pra que ninguém precisasse morrer ali naquele lugar, pra que eles não lutassem a guerra do rei mau, entendeu? Então ele vai lá e se oferece. Então você percebe, peraí, esse daí é o beberrão que o filme mostrou? Peraí que esse cara tem alguma coisa diferente, né? Então ele já tem essa marca, assim, ele já vai ali já pra se oferecer como um sacrifício mesmo pelo próprio povo, né? E ele é o filho beberrão. Enquanto o outro é o mimadinho, né? Enquanto o outro é o mimadinho. Eu achei interessante no filme esses dois extremos apresentados pelo pai dele e por ele, né? No começo do filme. Porque o filme começa com o pai dele não querendo de maneira alguma acabar com a guerra, e qualquer um que reclamasse ou que colocasse qualquer ponto que não fosse aquilo que ele pensava, ele já queria guerrear, já queria criar confusão e coisa assim. E ele, pelo contrário, ele no começo do reinado, ele queria a paz de uma maneira utópica a qualquer custo. E não existe, a gente sabe, né, na história humana, que não existe a paz 100%. Não existe paz sem que haja uma guerra, né? Para que exista a paz por um período, precisa existir a guerra. Essa paz precisa ser conquistada. Então ele não queria lutar pela paz, ele não queria conquistar a paz, e ele queria só, de maneira utópica, como se fosse o paraíso, a paz, enquanto o pai não queria de maneira nenhuma ceder e sempre tá guerreando. Então, o filme mostra que os dois extremos são ruins, e como ele vai amadurecendo e percebendo que não dá pra viver nessa questão utópica de paz, que precisa ser conquistado, que muitas vezes é necessário, sim, principalmente para um monarca e muitas vezes para um pai também, ter uma postura mais rígida e de lutar quando for necessário, de assumir as responsabilidades, porque senão você só cede. O que o pai dele não cedia em absolutamente nada, ele queria ceder em tudo. E não é assim que a vida funciona, né? Em muitos momentos é necessário se impor, em muitos momentos é necessário lutar por aquilo, né? Para que a paz de fato ocorra. Então eu achei muito legal a construção do personagem, mostrando ele percebendo todos esses processos. Porque ele sai daquela infantilidade, daquela paz utópica, que é bem infantil mesmo, bem de criança, de que só quer de fato ser um adolescente, beber, festa, bagunça, para assumir as responsabilidades e lutar de fato por uma paz e por uma tranquilidade para o reino dele, não para ele.
Que é o que chega no final quando ele vai encontra a mulher pra casar lá. Inclusive, eu acho que dá pra dizer que ele mostra muito bem as camadas que o Olavo tanto fala, né? Das personalidades, né? Das personalidades, exatamente. Ele Da tava personalidade. totalmente da personalidade. Ele tava totalmente na quarta camada ali, onde ele só queria curtir, só queria, inclusive, chamar a atenção do pai, sendo contra o pai. Aí, conforme vai aparecendo pra ele a obrigação, o dever, aquilo para qual ele, né, é destinado, digamos assim, que é a vocação dele, ele vai abraçando aquilo, no começo até contra a vontade, errando muito, né, que essa questão que a Fernanda falou de querer uma paz que não existe, é muito inocente da parte dele, até por isso aconteceram várias coisas no filme, né, que acontecem, que eu nem vou falar aqui, porque não precisa pra gente explicar o que a gente tá falando e não estraga o filme pros outros. Pra quem vai ver por causa do que a gente tá falando. Que é maravilhoso o filme. Vale muito a pena. Quem não viu e tá ouvindo isso aqui pra ter vontade de assistir, pode ir, que vale muito a pena. E aí mostra que ele evolui pra essa questão de se entregar, do dever dele de assumir aquilo, e conforme o tempo vai passando, ele vai progredindo tanto como homem quanto como monarca. É muito legal isso. Uma outra questão interessante que eu achei do filme é que, assim, a gente sabe que o filme é baseado na obra de Shakespeare, e eu consegui, recentemente, eu li o Hamlet, né? E eu percebi várias semelhanças, assim, principalmente na questão de como é abordado essa questão do crescimento do personagem, do amadurecimento do personagem, e sempre com um viés muito moral. Então, Hamlet, para quem não sabe, trata sobre a vingança, mas o grande dilema do Hamlet é que ele quer vingar o pai, mas ele não quer se tornar um homem injusto, e aí ele vai... o dilema vai em torno disso. E aqui também mostra nessa questão. Ele quer ser um bom monarca, ele quer fazer aquilo que é certo, sempre o desejo dele de fazer o que é certo, mas ele não quer colocar os próprios súditos em risco, porque ele não quer cometer os mesmos erros que o pai dele cometeu. Porque no filme mostra que o pai dele, durante todo o reinado, viveu em guerra contra outros países, e em guerra guerras civis, revoltas internas, e ele queria evitar isso o máximo possível, mas entendendo que ele que era a pessoa que precisava se sacrificar como monarca para que o povo pudesse ter a paz e a prosperidade do reino, né, que é tão importante. E fazendo um gancho com isso, eu lembrei muito também do seriado The Crown, que recomendo fortemente, gente, é muito bom. E no seriado tem dois momentos assim que me chamam a atenção. Um na primeira temporada, onde a avó, eu acho, da Elizabeth, ou a mãe da Elizabeth, eu não tenho certeza, fala para ela que a monarquia é uma vocação que vem de Deus, e que Deus dá a graça da monarca de responder esse chamado, que é muito maior que ela, né? Que é muito maior do que a própria pessoa, que o próprio indivíduo. E em um outro momento, eu acho que já na segunda ou terceira temporada, alguém fala assim, porque Elizabeth não era para ser a rainha, o pai dela não era para ser o rei, era para ser o irmão mais velho dele, que abdicou porque queria casar ele queria se divorciar e casar de novo, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. E aí eles colocam, e esse antigo rei foi rei por uns 4 meses e foi um péssimo rei. Enfim, pra todo rei, tipo assim, eles fazem comparativo, pra todo rei bom existe um rei ruim. Isso dentro da família real britânica. E aí eu fui pesquisar e eu percebi que é muito assim mesmo. Parece que tem um rei que faz muita besteira e é muito ruim, aí depois tem um rei que é muito bom, aí depois tem um rei que é muito ruim, que fica pouco tempo, aí vem um rei muito bom. Então, assim, essa questão do processo de que Deus não desampara, que de fato é uma vocação, mas só se torna uma vocação bem vivida quando a pessoa, ela ouve, ela aceita o chamado, mas ela não faz as coisas da cabeça dela. Ela ouve aquilo que os súditos falam, ela entende a necessidade e ela se dispõe a se sacrificar pelos outros. Todos os reis da história da Inglaterra, que foram péssimos reis, eram reis que estavam pensando em si mesmos. Então, um rei que por exemplo, um exemplo clássico é o que fundou o anglicanismo, né? Que ele simplesmente queria se divorciar da mãe. Henrique VIII? É o Henrique VIII, eu tenho certeza. Eu acredito que é o Henrique VIII, não tenho certeza também.
que queria se casar de novo, então ele pensou só em si e isso gerou uma grande confusão. Isso praticamente gerou uma guerra civil dentro da Inglaterra. Os jesuítas foram perseguidos, São que Tomás inclusive More envolve foi o Thomas morto. More também, Exatamente. né, no meio da história. Que era não concordou, foi preso. Que era um grande pensador e de grande ajuda para o rei, um grande conselheiro para o rei. Então, todas as vezes que o rei ele pensou em si, em seu benefício e não no benefício do país, da população, dos seus súditos, ele foi um mau rei. E toda vez que o rei se propôs a se sacrificar pelos súditos, ele foi um rei fora do sério. Então também o filme mostra muito isso, né? E além de toda essa questão aí, de toda a narrativa baseada em Shakespeare, de toda essa questão aí da monarquia em si, existe um fato por trás também dessa história, que é a famosa Guerra dos 100 Anos. Né? Que a Guerra dos 100 Anos ela foi uma guerra longa, né, de 100 anos, entre a Inglaterra e a França. Ela foi ali entre 1330 e alguma coisa, 1450 e alguma coisa, motivada assim totalmente por razões políticas. E ela começou com a morte de Carlos IV em 1320, e daí houve uma disputa pelo trono francês, e essa disputa aí gerou essa guerra, né? Essa disputa se transformou numa guerra, e uma guerra que se prolongou por 100 anos, né? Dentro dessa guerra houve os altos dos ingleses, né, logo ali no início, e depois os altos também dos franceses, aí que entra também a história de Joana d'Arc, enfim. Mas eu não sei em que época que o filme se passa, mas foi também durante essa Guerra dos 100 Anos, tanto que mostra ali também já um conflito que praticamente já estava armado ali com a França, né? Você percebe que, assim, eles acabam, tem um determinado momento do filme que a gente vai entrar também, mas ele acaba meio que entrando nesse conflito com a França, e acaba entrando em guerra com a França, mas a guerra ela já estava acontecendo, né, por um período. Só não sei quanto, porque eu não sei em que época exata que o filme acontece, né? Foram 5 monarcas ingleses na Guerra dos 100 Anos, ele é o quarto. Ele é o quarto, então ele tá no final da guerra ali já, né? Isso, Henrique V, depois Henrique VI e termina com Henrique VI. Ah, entendi. Não que necessariamente ele ali, a história do filme mostra o fim da guerra, né? Não mostra. Não mostra, né? É porque não foi uma guerra contínua, né? Não era uma guerra assim que os caras batalharam por 100 anos. Não, quando a gente fala isso, pensa, caramba, mano, como que os caras aguentou, né? Lutar ali por 2 gerações, né? Por 3, né? Porque os caras viviam 30 anos na época. Aí... 5 reinados. Então, 5 reinados. Na verdade, assim, tinha os momentos de paz, depois voltava a treta, né? Sempre a treta era motivada por alguma coisa. Tanto que o filme mostra depois o momento de paz, né? O filme termina ali com o momento de paz. Mas eles estão num contexto histórico ali de uma guerra que já tá durando há muito tempo, né? É quase que o mesmo contexto... Quase que o mesmo contexto histórico, não. Mas é mais ou menos a situação que a gente vê na Guerra Fria, por exemplo. São as 2 maiores potências e estão disputando durante muito tempo, não necessariamente lutando entre si o tempo todo. Uhum. Aí ali mostra a guerra do magricelo com o vampiro que brilha. Que, diga-se de passagem, meu Deus do céu, como que ele tá estranho. Tá parecendo um vampiro mesmo, né? Nossa, ele tava muito esquisito. Eu falei, gente, como é que pode? Eu olhei aquilo lá e pensei assim, nossa, espero que o Batman não tenha nada a ver com isso. Não, mas eu não achei que ele foi um mau ator, não, porque ele tá muito diferente dos outros filmes. Não é que eu vi muitos filmes com ele, tá? Eu vi Crepúsculo, aquele da Torre Gêmea, que é péssimo. E eu vi ele como Cedrico Diggory, mas eu achei que ele foi bem, assim, ele me convenceu, sabe? Não que precisa de muito pra me convencer, né? Você fala mais aparência, né, Bruno? Mas a aparência mesmo. Ah, não, é a aparência. Entendi. Mas aí eu acho que também entra da caracterização, porque os franceses, na época, né? Hoje não. Mas na época eles também não era. Você vê, a gente já viu o seriado da Isabel, também é o mesmo esquema. Você olha pros franceses e fala, gente, que povo estranho. Que cabelo, que roupa, era muito diferente, porque eles eram muito diferentes do resto da Europa, né? Uhum. Isso é verdade. Então, em Isabel mesmo, eu falava assim, gente, que povo esquisito. Então... Que povo cheiroso. Ah, verdade.
Outra coisa interessante do filme que me chamou bastante atenção foi essa questão, que também me lembrou The Crown, gente. Eu vou citar muito The Crown porque eu gosto demais dessa série, entendeu? Assisti a terceira temporada faz pouco tempo, terminei. E tem, quando ele assume, o reinado, ele meio que fica distante dos amigos dele, né, a princípio. E aí eu lembrei dessa questão de The Crown, que também foi abordado no seriado, em que eles falam que um monarca, quando ele se torna monarca, ele assume um peso tão grande, ele não pode mais se identificar como um indivíduo. Então, como ele já não é mais um indivíduo, ele representa uma nação, isso acaba afastando muito ele dos amigos, porque além dele não ter tempo, ele tem que sempre colocar o bem-estar social, o bem-estar da população acima do próprio, e acima dos amigos, e acima de tudo. Então, The Crown mostra muito a Elizabeth sendo isolada no começo do reinado, até ela aprender a lidar com tudo isso. E no filme também mostra ele sendo isolado um pouco dos amigos, mas tanto em The Crown quanto no filme mostra a importância da amizade, porque quem assistiu o filme vai ver que no final foi um grande amigo dele que o ajudou e que fez com que ele fosse possível ganhar a batalha e salvou a vida dele. Então, a importância de amigos leais e verdadeiros que ajudam a gente no caminho da vocação, né? Então, eu acho que isso vale não só para a questão da monarquia, mas para a questão geral de vocação. A vocação, ela se descobre no caminho, mas é sempre importante ter a ajuda de um amigo que te ajuda a chegar lá, né? Que te ajuda a concretizar aquilo. E em contrapartida, tem o grande amigo dele, que é um safado, né? Se alguém vai falar mal aí pra mim. É John alguma coisa, não é? Que eu fiquei... esse é o bom. Ah, você tá falando outro. Eu tô falando do que trai ele não, na verdade, do que engana ele, que pra mim aquilo é pior que traição. Sim. Se tivesse ido pros franceses, tava melhor. Nossa, eu fiquei com muito ódio quando eu vi no final. Eu falei, nossa, cara, não acredito que você fez isso. Foi muito errado. Mas assim, você falou, né, do monarca e essa questão do sacrifício, né? Uhum. É interessante porque o monarca, ele, na sua essência, ele é um eterno sacrifício, né? Sim. O rei vive um eterno sacrifício. A sua criação, desde criança, ele é educado para viver pelo povo, né? Viver para o povo, né? Viver pelo povo. Servir, e se oferecer, né? servir ao povo, né? O monarca, na sua essência, desde criança, ele é educado nos costumes, nas tradições, nas línguas, enfim, ele aprende de tudo, né? Ele se torna um homem sábio, ele aprende a liderar, ele aprende estratégia, ele aprende a servir o povo, né? Tudo isso é para se colocar a serviço do povo. E depois, quando ele assume o trono, a vida dele é essa, né? A vida dele é servir o povo. Então o monarca, ele vive ali um eterno sacrifício. É interessante porque quando a gente fala do rei de Judá, né? E a gente associa o rei, que também tem a tradição judaica, mas que a gente associa o rei também com Jesus. E Jesus, que ao mesmo tempo que é o rei, ele é o sacerdote e ele também é o profeta. Então, assim, é tudo uma coisa só, né? O rei também se oferece como o rei que lidera, que serve o povo. Ele se oferece como sacrifício ali, como sacerdote. Ele é o homem do sacrifício. E ele, ao mesmo tempo, é o homem do anúncio, é o homem que tem a palavra. É o homem que dita, né? É o homem que dita o destino, é o homem que conduz, que tem esse peso do destino sobre os ombros, que é o profeta, né? Então, o rei, na sua essência, a vocação do monarca é essa, né? É o ser o rei, o profeta e o sacerdote ao mesmo tempo. Sim, é por isso que Jesus é o rei dos reis, né? Porque ele é aquele que faz o maior sacrifício pela humanidade, porque a essência da monarquia, muita gente interpreta errado a monarquia e pensa na monarquia apenas como o direito, a realeza, a pompa, mas a essência da monarquia, ela não é a pompa, ela não é o direito. A essência da monarquia é o serviço, é o sacrifício pelo povo. Então o monarca, ele é o primeiro a se sacrificar pelo povo, e aí por isso ele ganha o direito de todo o resto, né? Por isso ele ganha o respeito, por isso ele ganha a admiração, porque ele é o primeiro a se sacrificar. E aí por isso que Jesus é considerado o rei dos reis, porque além dele ter toda a realeza por ser Deus, mas principalmente porque ele faz o maior dos sacrifícios, que é a crucificação, que é dar a vida por nós, né?
E os primeiros monarcas surgiram disso, né? Eles eram guerreiros, pessoas que estavam querendo defender aquelas vilas, aquelas aldeias, depois daqueles feudos, e eles guerreavam, eles caçavam, eles se entregavam. Então, os nobres daquela época, que eram os que se tornavam reis, eles eram os que mais morriam, muito mais do que os camponeses, porque morria em caça, morria em guerra, morria o tempo todo. E essa entrega e esse serviço, aliado com a moral que eles tinham, até pela importância da igreja nos reinos, nas monarquias, fazia com que eles se tornassem extremamente virtuosos. Então, né, os reis, até por essência, eles eram aqueles que tinham as maiores virtudes. Por isso o termo nobreza, né? Porque eles eram nobres no sentido virtuoso da palavra. E no filme a gente até vê que ele abraçou tanto isso que o casamento dele ele encara dessa forma. Quando ele tá conversando com ela e selando de que eles vão de fato se casar, a gente vê isso. É muito interessante de ver que ele tá muito mais preocupado da importância dela pro reino do que dela como mulher, se ela é bonita, se ela é legal. Ele tá muito mais preocupado da importância dela como aquela que vai ajudar ele a servir melhor o povo do que propriamente como aquela que vai estar com ele do lado dele pra ele. E é por isso que Aristóteles fala da monarquia. Aristóteles? Acho que é Aristóteles ou São Tomás. Enfim, um deles. Fiquei na dúvida agora. Tá ali, tá pertinho. Bom, se foi São Tomás, com certeza... então, pois é. Com eu certeza São Tomás tirou de foram Aristóteles. Os dois. Eu esqueço. Acho que foram os dois. Enfim, ele fala que a monarquia é o melhor das formas de governo, né? Porque é o governo da virtude, que é formado... É uma pessoa escolhida com um caráter e um valor fora de série que vai governar as outras pessoas, né? Então Aristóteles, que é um dos maiores pensadores da história da humanidade, defende a monarquia como o melhor sistema de governo, exatamente porque ela exige de uma pessoa a virtude. Ele fala que, por exemplo, na democracia, você não vai conseguir exigir de toda uma população a virtude, mas na monarquia, até pelo papel e até pela pompa que a monarquia tem, é mais fácil exigir essa virtude dele. E como o monarca, ele desde criança, ele é ensinado, treinado para ser um monarca, ele vai desenvolvendo as virtudes, porque a virtude não é algo que você nasce com, e sim é algo que você vai desenvolvendo e trabalhando ao longo da sua vida, né? Todos nós nascemos bons, Deus nos deu a graça de sermos pessoas virtuosas, mas nós podemos trabalhar essas virtudes, tanto as cardeais quanto as teologais e possivelmente as infusas, ou a gente pode cair nos vícios, né? Todo vício ele é paralelo com uma virtude. Então o monarca ele tem uma chance maior de se tornar um homem virtuoso exatamente porque ele desde criança é preparado para se tornar um homem virtuoso, né? Para se tornar um rei. Sim. Toda a estrutura perfeita, ela é uma estrutura que se baseia muito na monarquia, né? Tipo a igreja, né? Tipo a igreja, pois exatamente. Tipo a igreja. Na verdade, a igreja é os três, né? Mas o fundamento... A igreja católica, apostólica, romana. Mas o fundamento da igreja é a monarquia, que na pessoa do Papa, né? Pra quem não sabe, fica aí a dica. A igreja aqui, militante. Aqui não somos uma democracia, queria só dizer. Mas olha, se você pensar na Trindade... Até a Trindade tem o Deus Pai, entendeu? Sim, exatamente. E Jesus, ele sempre ora ao Pai, entendeu? E esse amor aí... Pode ser que eu esteja falando uma heresia, né? Não é que eu li isso em algum lugar, não. Mas se você for perceber, a Trindade é um triângulo. E o triângulo que sobe, a ponta é Deus Pai, né? Por isso que é uma estrutura perfeita, entendeu? Exatamente. A Trindade também é vista como um círculo, porque aí também entra na questão da realeza, porque são três pessoas... São três pessoas em uma, que é o rei dos reis, né? Que é o senhor dos senhores, enfim. Isso, que forma um, né? Exatamente. E de fato é uma realeza que governa o mundo desde a criação, desde o Gênesis até os dias atuais. E que mostrou o maior dos sacrifícios através de Jesus na crucificação.
Sim, e que a gente enxerga lá a estrutura judaica, depois agora a estrutura judaica cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, que sempre traz essa estrutura. Então não tem como negar que isso também não é um dom de Deus mesmo, sabe? E por exemplo, falando ainda da igreja, Jesus instituiu Pedro como papa, né? Como chefe da igreja, como rei da igreja. Isso permanece hoje no papa. Mas do que os cardeais são chamados? São chamados de... são os príncipes da igreja, exatamente para relembrar toda essa esfera monárquica em que a igreja está fundada, né? Sobre as formas de governo que a Fernanda estava falando naquela hora, aquele professor que a gente não fala o nome, ele estava ensinando, ensinando numa aula exatamente sobre isso, que ele fala que a monarquia é a forma de governo perfeita, porque vai ascender dentro da realeza aquele que de fato é virtuoso, né, que possui virtudes heróicas. Ele vai mostrar, né, essas virtudes, e através dessas virtudes o povo segue ele e quer que ele se torne um monarca, quer que ele se torne o governante. E que é diferente da democracia, que na democracia, como não se encontra em todo mundo virtudes heróicas dessa forma, até porque não é natural que todo mundo tenha virtudes heróicas, é preciso eleger aquele que é menos ruim e trocar sempre, porque você não consegue encontrar alguém com virtudes dessa forma. Ele até estava falando na aula, e isso me chamou a atenção, que se todo mundo fosse muito virtuoso, se existisse de fato alguém com virtudes dessa forma e vocação para governo, ninguém ia querer trocar. A democracia seria horrível para essa nação, porque depois de 4 ou 8 anos você vai ter que tirar um cara que é muito bom. Por isso que monarquias com bons reis não existe golpe, não existe nada, né? Porque a população, ela apoia, ela gosta. Mas é interessante que ele, nessa mesma aula, ele fala, né, que a monarquia é o melhor, e Aristóteles também fala isso, ele é o melhor dos governos, contanto que o monarca seja virtuoso, porque no caso dele não ser virtuoso, a monarquia se torna uma tirania, e a tirania é o pior dos governos. E é interessante, ainda pensando nessa questão, se você olhar para a história das monarquias no mundo, vamos focar aqui na história da Inglaterra, que é onde se passa o filme, que a história, se você for ver um pouco da linhagem da Inglaterra, o tanto de golpe que já teve, de família derrubando outra família para assumir a monarquia, é muito grande, mas sempre foi em monarcas que não eram virtuosos. Monarcas virtuosos nunca sofreram golpes, pelo contrário, eram amados pelo povo, eram apoiados. Claro, sempre tem aquela parcelinha do povo do mal, da esquerda, assim, sabe? Que quer causar da anarquia, que quer causar bagunça. Sempre vai ter a oposição, mas de forma geral exatamente, de modo geral eram amados pelo povo. Mas monarcas que não eram bons monarcas, que não possuíam a virtude e que pensavam só em si, que é o que a gente já tinha falado, eles foram aqueles que foram depostos, que foram assassinados, que foram, enfim, tirados do cargo, né? Porque é possível depor um monarca. As pessoas pensam assim, nossa, mas a gente vai instaurar a monarquia no Brasil, e aí, e se o rei for ruim? Gente, se o rei for ruim, a própria família, a própria monarquia cuida disso, a própria população também. Assim como se fosse assim também, nós não poderíamos tirar um presidente, íamos ter que esperar todas as vezes os 4 anos para conseguir tirar alguém do poder, e não é assim que funciona. O povo sempre será soberano, né? Dentro do seu próprio... E as pessoas esquecem que mesmo num governo monárquico, não existe só o monarca como elite, né? Existem os nobres, os duques, os condes, né? Toda a nobreza que auxilia, né, no governo desse monarca, e que muitas vezes são elegíveis, dependendo das situações, a assumir o governo. Sim, aconteceu isso aí em também... muitos países, ou por não deixar herdeiros, ou por péssimos comportamentos, que outros nobres acabaram sendo aclamados pelo povo para assumir o governo. Exatamente, e isso em monarquias absolutistas, que também nem seria o caso, né? Porque aqui seria uma monarquia como quarto poder moderador, que é diferente, enfim. Mas um fato interessante também sobre a monarquia é que as pessoas falam muito, e principalmente no começo do governo do Bolsonaro, o que todo mundo falava dele é que o Bolsonaro não tinha preparo para ser presidente. E aí eu pensava, cara, claro que ele não tem preparo para ser presidente, ele não estudou a vida inteira para ser um presidente. Você tem que ter estudado a vida inteira com esse intuito. Se você estudar a vida inteira para ser presidente, você tem um problema de ego muito grande.
Sim. Você não é normal. Porque não é normal pensar isso desde criança. Então, assim, eu ia desconfiar. Agora, as pessoas falam tanto do Bolsonaro não ter preparo, que eu nem vou falar do governo dele, porque eu acho que ele tem feito coisas muito boas, especialmente no Ministério da Educação, mas enfim. Vocês viram o novo presidente da biblioteca? O Rafael Nogueira? Maravilhoso. Fiquei muito feliz. Até expliquei pra minha prima hoje, porque ela falou que aquele cara é louco. Eu falei, não é, eu sigo ele no Instagram, ele é ótimo. Expliquei, enfim. Mas enfim, voltando. Mas falam tanto dessa questão do despreparo do Bolsonaro, mas não pensam que, por exemplo, o jeito para você ter um representante que tem um preparo ideal é a monarquia, onde você é preparado desde criança para isso, meu Deus do céu. Então, de fato, a monarquia é o melhor dos governos, não tem jeito. E as pessoas falam tanto do Bolsonaro, mas muitos daqueles que votaram nele, daqueles que estão gostando do governo dele, já falam da reeleição dele em 2022 e falam do Eduardo, filho dele, para depois. Eu já vi. Estão falando até da filha, né? Então. A minha tia, a minha tia, que é a melhor tia do Zap do mundo, ela fala muito isso, é muito engraçado. Da militância? Ela é um robô, gente, pra quem não sabe, minha tia é um robô do Bolsonaro. Tia do Zap. Exatamente. A gente entrou nesse assunto, né? Na verdade, esse assunto a gente entraria mesmo, é óbvio, a monarquia, né? Mas trazendo agora para nossa cultura, né? A cultura brasileira, né? É engraçado que hoje, quando a gente fala de monarquia para as pessoas enxergam de uma forma tão quadrada, como se fosse algo tão ultrapassado, como se fosse uma pedra no sapato que já foi jogado fora, como se a república, a democracia tivesse vencido a monarquia porque a monarquia era uma porcaria. Então a gente percebe assim que o brasileiro, né, afinal estou no Brasil, né, não sei outros países, mas o brasileiro, ele é educado, né, desde criança, ele aprende desde criança que a monarquia é algo ruim, né, que a monarquia é igual a autoritarismo, né? É a coisa atrasada, é aquela história da Idade das Trevas, que não tem nada de trevas, mas enfim. Isso, correto. Aí aprende que, aí quando vai estudar sobre a colonização do Brasil, e depois o Brasil colônia, e depois o império, enfim... Aqueles exploradores autoritários. Os exploradores Isso, exatamente. Ou vem a boca pra falar um monte de mentira. Exatamente. Isso. Que isso é algo ruim, né? E assim... hoje existe um movimento, né, muito forte que não se enxergava há uns 10 anos atrás, né? Um movimento que tem reeducado as pessoas, né? Os adultos, e que tem, de alguma forma, tentando colocar na própria educação, ali, a educação infantil, né? Também essa visão mais verdadeira, né? Essa visão mais realista. E tentando tirar essa visão totalmente doutrinária, né, que foi de alguma forma doutrinando, né, e nos educando e fazendo com que a gente pensasse dessa forma que a gente pensa hoje, né. Então existe um movimento hoje que tem mudado isso. E isso é interessante, porque é uma coisa que a gente não via antes, né. Eu mesmo, se eu escutasse falando sobre monarquia, eu já ia logo associar a tirano, a tirania, né, já ia logo associar que isso foi ruim. Aí se me perguntasse, mas por que foi ruim? Porque sim. É engraçado, né? É engraçado porque a gente não aprende direito e pensa, e sei lá, é uma lavagem cerebral que acontece nas pessoas. Porque a gente, na verdade, não aprendeu muito bem sobre. Falando por mim, eu não aprendi sobre. Mas as poucas vezes que eu passei reto, que eu passei por cima, que os meus professores ensinaram, foi de forma muito breve e sempre foi... com esse viés, né, que é algo ruim que tem que ser combatido. Então, é realmente uma lavagem cerebral que acontece, né? Porque se me perguntavam, mas por quê? Eu não saberia justificar o porquê. Sim, eu lembro que a primeira vez que me falaram da monarquia, inclusive acho que foi um amigo nosso, que eu não vou citar o nome porque ele não quer que fale,
Não quer Não sei aparecer. sair. Que a gente Não quer chamou aparecer. que a gente chamou pra esse podcast e recusou. Queria só dizer que E pra ele ia outros arrasar também, aqui. né? Mas aqui esse eu queria muito. E aí a primeira vez que ele me falou, eu comecei a rir. Eu falei, você tá zoando comigo, monarquia? Pra quê? Ele, não, porque foi muito bom. Eu falei, o quê? Esses portugueses... E ainda falar português burro, gente. Perdão pra todos os descendentes de português aí. Estava profundamente errada, mas caía na piada. E eu falei assim, eles só querem roubar nosso pau-brasil, não sei o que lá, pior época. E aí eu fui começar, porque ele é uma pessoa que eu confio muito, eu comecei a estudar um pouco o assunto. E hoje eu defendo muito que a época do Império foi uma das melhores épocas no Brasil. Inclusive o golpe da República foi um dos piores golpes que o Brasil sofreu até hoje. E foi aí que o Brasil começou a dar errado, porque até a época do Império, o Brasil era um país maravilhoso. Não, tinha, claro, os defeitos, as dificuldades, inclusive em relação já à maçonaria, que já se apresentava como um problema sério naquela época, mas que a gente não vai entrar no mérito, mas politicamente falando, foi um período de desenvolvimento incrível, político, econômico, enfim, foi um período muito próspero, né? Quarta maior economia da época, né? Que o Dom Pedro II foi aclamado nos Estados Unidos, queriam até que ele se tornasse... Candidatasse presidente. Exatamente, de tão bom que ele foi governando o Brasil. E eu acho que muito dessa cultura que a gente tem de pensar que a monarquia é ruim vem de dois pontos extremos opostos, inclusive, que eu acho interessante. Que vem tanto da União Soviética, né, do comunismo, que prega sempre contra as monarquias, contra qualquer tipo de tradição. Então, a União Soviética derrubou a realeza czar da época, né, da Rússia. Mas também vem dos Estados Unidos, né, que muita gente esquece esse ponto também. Mas se você fala de monarquia nos Estados Unidos, eles riem, porque eles não conseguem entender o papel de um monarca nos Estados Unidos, o papel da realeza. Isso porque os Estados Unidos foi fundado como assim que se tornou país, né, ele não teve em nenhum momento uma monarquia, foi sempre uma república federativa. E eu acredito que, se não é o único, é um dos únicos países onde a república deu certo e foi pelo sistema federativo e foi pela excelente constituição que eles têm. Que a gente não tem, infelizmente, uma constituição muito boa, mas fazer o quê, né? Então, foi o único, né? Então, eu não sei, eu não vou afirmar que foi o único, que pode ser que tenha existido um outro que a gente não tá sabendo, entendeu? Mas, assim, uma das únicas repúblicas que deu certo e trouxe também esse preconceito com a monarquia para o Brasil, porque a gente sabe que brasileiro, ele gosta muito de copiar os Estados Unidos pro bem e pro mal, né? A gente sofre muita influência americana, tanto pela questão do imaginário pelos filmes, séries, Hollywood, etc., como por todo o resto. Mas é interessante a gente colocar aqui que os Estados Unidos nunca tiveram um tipo de governo diferente do que eles têm. Sempre Exatamente. foi essa República Federativa. Então, faz parte da cultura americana isso, diferente do Brasil. Sim. Que tem Brasil, uma sim. cultura maravilhosa na época do Império que as pessoas querem deixar de lado, mas isso muito mais por influência comunista, por influência dos marxistas que querem acabar com qualquer história e tradição para fazer como heróis caras como Zumbi. E como que é o cara Marighella. lá do filme? Esse menino mesmo, tá tentando lembrar, obrigado. E Caetano Veloso. Paulo Freire. E Bruna Paulo Surfistinha. Freire. Exatamente. Esses são os heróis que a esquerda quer colocar, em vez de colocar grandes homens. E o Brasil não só teve uma monarquia que deu muito certo, como a descendência, né, dos brasileiros é de países com monarquia. Então, a cultura das famílias vem disso. Então, o Brasil ele tem enraizado dentro do povo toda essa cultura monarca, né? Então, mesmo que a gente tenha que colocar uma república aos moldes da americana, não vai, mesmo que dê certo, não daria tão certo quanto deu lá. Exatamente pela cultura do povo. Exatamente, é um povo diferente. Por exemplo, os Estados Unidos ele foi fundado numa cultura protestante. Tanto que o Thanksgiving é muito importante lá, é muito famoso. E aqui nem existe, porque o Dia de Ação de Graças é uma coisa muito forte para os protestantes, né? E aqui já é uma cultura católica, e a cultura católica ela é centrada sempre na monarquia. Os protestantes não, os protestantes, a princípio, eles apoiavam os príncipes, mas eles apoiavam o governante que tivesse mais de acordo com os interesses dele. Então, príncipes, presidentes, enfim, que é muito diferente. Então eu acho que não tem como comparar essa questão de cultural.
americano e brasileiro. Querendo ou não, o americano ele tem um viés muito mais liberal, se você for pensar no liberal, o que é liberal, né, e o que é conservador de maneira global, e o brasileiro, ele apesar das pessoas falarem que não, o brasileiro é um povo muito conservador. E pensando no liberal inglês, né? Não é nem no liberal americano, porque o liberal americano é muito parecido com a esquerda. O liberal americano é a esquerda, mas o liberal inglês, eu falo assim, porque tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, a partir do momento em que a reforma protestante começou, o ser conservador tornou-se algo mais complexo, porque o conservadorismo em raiz, ele é muito ligado à Igreja Católica, então o conservadorismo protestante, ele já é mais tendencioso ao liberal, porque ele é muito mais voltado a questões morais, mas se preocupando mais com a economia do que com a tradição em si, entendeu? Por causa do protestantismo, né? Uhum. Isso, exatamente. Até porque, por exemplo, os protestantes foram os primeiros a ver a moral de forma puritana, né? Muito diferente de como os católicos viam a moral até então. Mas exatamente porque eles não tinham o aparato da monarquia, da tradição, da igreja, do magistério para dar esse respaldo. Então, querendo ou não, é difícil ser conservador em um país onde a própria religião é revolucionária, né? Sim, sim. E assim, além de ser revolucionária, a religião é uma religião que não tem a cultura do sacrifício, né? Exatamente. Até tem, mas em um nível totalmente diferente, né? Sim, totalmente diferente. Até voltando pro filme, o Henrique ainda era católico, né? Era católico, né? Porque ele era o quinto, não era o oitavo. Hã? Ele era o quinto, não era o oitavo ainda, né? Ele ainda era católico, ainda era uma época onde a Inglaterra ainda exercia o catolicismo dentro do país, né? Porque a história de Estado laico também é um negócio que não é legal, né? Que também fez muito mal para as nações. E que não combina muito com a monarquia. Porque o monarca ele precisa da bênção da igreja, no sentido de que isso legitima o poder dele, né? Porque senão qualquer um pode se autoproclamar monarca, e o que vai te dar o direito ou não. E isso é um problema também quando começou a reforma protestante, porque qualquer príncipe se declarava monarca de qualquer território e, enfim. E daí que veio o Tratado de Westfália também, que aí começou a colocar tudo isso dentro, né, dos tratados internacionais, e tirar o poder da igreja. A igreja exercia um poder moderador, tipo meio que a ONU da época. Só e que aí decente. Precisou surgir a ONU porque tiraram a igreja, né? Não, só que decente a igreja, né? Pelo amor de Deus, não faz um comparativo desse sem explicar. Senão as pessoas vão achar que a gente é qualquer coisa. Exercia o papel da ONU de interação entre as nações. Nada mais do que isso, né? Não tentava roubar o poder. E não de pacificação. Não tentava criar um governo mundial. Não tentava liberar essas porcarias, enfim. E assim, além de tudo isso, né? O filme tem um ator que é excelente, né, também. A gente falou ali do carinha do Crepúsculo, mas o Timothée Chalamet lá, ele que é o principal. Como que é? Timothée Chalamet. Você tem certeza? Pinguim. O sorvete color eu escolhi, foi você. Bem isso. Eu ouvi uns caras falando aí, foi mais ou menos isso. Timothée Chalamet. Eu não sei, mas tô perguntando porque... Mas pode ser que esteja errado também, né? Não, eu queria dar parabéns pro Lucas pela coragem. Eu jamais teria coragem de pronunciar esse nome, porque eu não ia falar certo. Parabéns, não, mas Lucas. eu só tô pronunciando porque eu ouvi, senão eu também não pronunciaria, não. Tipo, pelo menos eu não erro sozinho, entendeu? Mas a performance dele tá muito boa também no filme, né? Tá excelente, assim. O menininho ali realmente... É um filme que mostra um adolescente, porém, ele se consagrou um adolescente diferente nesse filme, né? Porque não é esses adolescentes que a gente tá acostumado de assistir, tipo, De Volta pro Futuro, curtindo a vida doidado, esses adolescentes, assim, que se mostram rebeldes, né? Muito pelo contrário, esse ator aqui, ele se consagra um adolescente nesse filme, mas um adolescente... Que realmente se move por algo muito maior. Então, isso. Na verdade, ele começa um adolescente, ele termina um homem, né? Então, mostra exatamente. Um adolescente virando um adulto, por isso que deu certo. E a performance dele tá ótima nesse filme. O filme em si, eu gostei muito do figurino,
Nossa, achei lindo, de verdade. Até as cenas de batalha são muito boas. Fotografia. Meu, as Sim, cenas de é batalha muito- são muito realistas. Muito Exato, é realistas. isso que eu ia falar, assim. é muito bem feito. Eu não diria fotografia, mas os cenários também eram muito bem construídos. De maneira geral, assim, eu não esperava isso para um filme do Netflix, confesso. Porque, assim, a gente sabe que o Netflix agora eles têm dinheiro, eles estão investindo bem. Mas, assim, investir bem não é fazer uma superprodução, né? A gente sabe que é difícil competir com Hollywood, com a Marvel, com a Disney, com a Warner. Mas eu achei muito bom, me surpreendeu, porque é melhor que muito filme que a gente vê por aí de época, muito filme de guerra. Mas realmente, a fotografia do filme, ela tá excelente. Eu fiquei imaginando se assistisse esse filme numa tela de cinema. Nossa, seria fantástico. Exatamente. Assim, eu acho que não foi só produção da Netflix, mas como filme, assim, foi muito bom. Não que a gente tenha muita moral pra falar, né? Porque não é que nós Sim. somos conhecedores, assim, da arte do cinema. Mas eu gostei muito, muito mesmo, assim. Só vale deixar aqui um comentário falando mal da Netflix, né? Porque eles lançaram agora um filme, não sei direito ao certo que é aquilo, com os atores do Porta dos Fundos, com uma paródia de Jesus muito sim. zoada. Eles estão vindo com Não. produções muito, né, muito ruins. Que em ganharam o relação a Emmy. algumas Eles coisas. ganharam o Emmy com Não, esse filme. na Eles ganharam o verdade, Emmy de comédia. Na verdade, falando assim da Netflix, vamos deixar uma coisa muito clara. A única produção da Netflix muito boa, recentemente, é The Crown. E esse filme, porque o resto da Netflix só está fazendo porcaria. Tanto que eu que assinei o Amazon Prime, estou muito feliz no Amazon Prime. Bem melhor. Tô fazendo propaganda de graça, entendeu? Porque a Amazon tá melhor, a Amazon não tá defendendo essas palhaçadas de ideologia de gênero, de aborto e bagunça aí. Que a Pois é. Netflix tá defendendo. A então... Netflix é a locadora vermelha, não tem jeito. É a locadora exatamente. vermelha, não vai deixar de Mas ser. assim, por isso daí a gente espera começar deixar a perder claro. dinheiro pra você ver se não vai deixar de ser. Não, e já Pois tá é. perdendo, A Disney porque tá chegando. caro, né? Tá caro o Netflix, aumentou pra Putz, caramba. tá caro demais. E tá ruim, entendeu? Eu não me conformo com isso. É uma decepção com o Netflix, mas tudo bem. Não vamos falar disso. A gente só não falou do filme, né? A gente falou da vida, da monarquia. Não, a gente foi lá isso no é só uma... Dom Pedro, mas não falou. O filme é a desculpa, né? Como diz o Guten Morgen. O filme é um pretexto, é uma desculpa, né? Mas A assista gente- o filme, você que tá nos ouvindo, a gente não tem que ficar contando sobre o filme. Vai lá, assiste, O filme é muito você bom. vai ser mais feliz. Estamos chegando então naquele momento mais gostoso, né, do nosso podcast, que são as votações, onde a gente abre o nosso cardápio e cada um dá ali o lanche que mais se adequa à obra que estamos comentando, né? Então, eu queria dar pra esse filme um picanha bacon, porque esse filme, além de remeter à monarquia, além de mostrar, fazer essa... Ele, ao mesmo tempo que ele mostra um monarca ruim, ele mostra um monarca bom. Então ele consegue mostrar essa face, a essência da monarquia mesmo, né? Não só esse lado ruim, humano. Então assim, a minha nota é a nota máxima, nota 5. Porque além da produção ser excelente, a direção também, a fotografia, como a gente já falou, ele traz essa temática também que é excelente, né? A atuação também do ator, que eu já falei o nome, não vou repetir, com medo de errar aqui, também está excelente. Então assim, eu acho que não tem como dar menos do que um picanha bacon. Minha nota também é picanha bacon, porque eu gostei muito do filme. Eu gosto muito dessa temática que mostra filmes antigos, monarquia, enfim, gosto muito. Eu achei o filme maravilhoso. Achei o crescimento, principalmente o crescimento do personagem se tornando de um moleque, de um adolescente até se tornar um homem, um monarca que consegue lutar pela paz e não só pedir a paz como uma criança mimada, né? Algumas pessoas estão falando desse filme como um exemplo de diplomacia e pacifismo, mas eu acho que
ele tem mais a ver com a maturidade mesmo, de assumir as responsabilidades e fazer o que for preciso para o melhor da população, né? Porque quando precisa lutar, ele luta, e quando é possível dialogar, ele dialoga. Ninguém vive só de diplomacia, muitas vezes é necessário ter atitudes mais enérgicas, sabemos disso. Então, por isso, o meu voto é picanha bacon. Bruno? E o Bruno vai dar bacon, né? Então é isso, galera. Muito obrigado. Porque o Bruno é chato. Eu tô aqui pra quê se você quer votar no meu lugar? Ué, você sempre dá bacon, você sempre vai diferente. Você é um monarca muito absolutista. Democracia já, vai. No seu governo eu vou dar vegano. Não, mentira, é picanha bacon. Tá, senão ia não, cortar. eu vou dar vegano porque foi a Netflix que fez e eu não gosto, né? Vai falar isso, que a Netflix me remete ao Lula. Seus globalistas, é vermelho, Que tem o Democracia vegano. e Vertigem. Vou te falar que eu vou dar picanha bacon nesse, mesmo tendo esses problemas da Netflix, porque, gente, filme medieval é muito bom, não tem como dar nota ruim pra filme medieval. Isso mesmo. É por isso, então, vocês já falaram tudo que tinha pra falar de bom do filme, nós passamos um tempão aqui falando. Então já tá justificado. Picanha bacon. É isso mesmo. Ótimo, isso aí. Então, todos aqui deram nota 5, né? A avaliação máxima. E eu acredito que é isso, né? Eu acredito que é isso. É isso. Isso é tudo, pessoal. Obrigado você que nos acompanhou. Obrigado você aí que nos deixou falar sobre essa temática fantástica que é a monarquia e que nos acompanhou até aqui. E se nos acompanhou até aqui é porque tem interesse. Então busque pesquisar um pouco mais. E desintoxicar um pouco a sua cabeça de toda a doutrinação que você sofreu, assim como nós, né? Procure também sair um pouco da Matrix, né? Eu acho que isso faz bem pra todo mundo, né? Muito bem, meus caros amigos, obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe e que a força do bacon esteja com você.